Bem-vindos ao nosso primeiro webinário Apenas os Empresários Vão Sobreviver. Primeiro de tudo, sendo o nosso primeiro webinário, as críticas, comentários, sugestões de vocês são muito importantes para a gente. Por favor, escrevam nas redes sociais, mandem e-mails. A gente quer saber o que vocês pensam para a gente poder melhorar isso nas próximas versões. Então vamos começar aqui para a nossa agenda de hoje. Nós vamos ter, já foram feitos os testes, vamos começar agora uma palestra de aproximadamente 1 hora, depois vamos ter 20 minutos de perguntas e respostas, e depois temos umas considerações finais de 5 minutos. Então fiquem até o final, tem boas surpresas no final. Tá? Um pouquinho sobre mim, para quem de vocês que não me conhece, então algumas coisas curiosas. Eu fui uma das primeiras pessoas a desenvolver um site de comércio eletrônico já em 1992. Eu já tinha fibra ótica naquela época, eu tive um pouquinho de sorte. Mais tarde eu tive 3 anos no serviço de inteligência de Israel. Depois a gente montou a Sky no ano 2000. Montei uma empresa de comércio de pagamentos pelo telefone celular. Consegui investimento de 10 milhões de reais de 2 investidores, vendi minha participação em 2010, participei da cofundação da Unidade Global de Tecnologia da IBM Mundial, que era uma unidade para investir em startups no mundo inteiro, e nos últimos 6 anos fui executivo e presidente executivo de médias empresas aqui no Brasil. Sobre o que a gente vai conversar hoje, então eu acho que o maior medo das pessoas, eu acho que é conversar sobre os seus fracassos, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um balanço, saber falar sim dos sucessos e saber falar dos fracassos, onde a gente pode aprender também muita coisa. Eu vou conversar onde eu acho que eu acertei e errei, a necessidade que eu vejo de uma visão holística do novo gestor, do novo empreendedor, do novo empresário, que é muito diferente do que a gente vinha vendo até agora, né? O que é uma decisão estratégica na prática? Vamos sair um pouquinho desses cursos de mestrado ou de um bacharelado em administração para ver na prática como isso funciona. E, por último, porque essa apresentação se chama Apenas os Empresários Vão Sobreviver, vocês têm que ficar até o final para descobrir. Tá? Primeiro, falar um pouquinho dos acertos e o que a gente pode aprender deles. Eu acho que principalmente falando de processos, né, eu fui feliz em... Esperem só um segundinho que tem alguma reclamação aqui do Face. Do YouTube, desculpa. Vamos só verificar se está tudo certo. Algum problema técnico, né? Melhorou? No máximo eu tiro aqui. Então, falando de processos, eu acho que eu fui muito feliz em desenvolver processos, seja em RH, quando a gente fala de saber contratar ou saber demitir, como você monta um processo que ele é independente da pessoa que está executando ele, né? Muda a pessoa, seja porque ela subiu para um novo nível, para um novo cargo, ou seja porque ela foi demitida e veio uma pessoa nova. A mesma coisa é saber fazer esses processos e criar processos e rotinas no contas a pagar, no contas a receber, na área de crédito, na área de vendas, que às vezes é uma área muito solta, né? Eu trabalhei muito com empresas que estavam... eu trabalhei muito com empresas que estavam com problemas sérios de motivação. Ainda temos problema no YouTube?
O... Tá sem áudio? Você quer passar o link para as pessoas do Face? Vai entender por que está tendo problema. Sobre pessoas, eu acho que eu trabalhei em empresas onde estavam passando muitas vezes por dificuldades financeiras, então tentar trazer elas de volta, a confiança delas, e botar elas de novo para o time. E por último, eu acho que muitas empresas não sabem usar todas as tecnologias que estão por aí. Então a gente está vivendo uma revolução de tecnologia, mas quando você olha quem são as empresas que usufruem dessas tecnologias, é principalmente as grandes empresas, né, deixando médias e pequenas ainda com 1, 2 gerações atrás em termos de tecnologia. Então, saber introduzir essas tecnologias. E quando a gente fala dos erros, é onde eu acho que, como presidente executivo, eu podia fazer melhor e fiz melhor, onde eu podia fazer melhor, eu acho que foi no ponto do processo sucessório. Quando você assume uma presidência executiva, você olha muito para baixo, né? Você tem os departamentos, você tem as equipes, mas quem conhece projetos de reestruturação, você geralmente vem para um período de 1, 2 anos, é um período delimitado, né? Por questões contratuais, porque geralmente o dono acha que a empresa saiu do trilho, tem que voltar a empresa para o trilho, que depois ele toca a empresa adiante. E em um determinado momento me perguntaram, mas qual legado você deixa nas empresas? Eu falei, mas como assim? Eu ajeito os processos, ajeito a motivação das pessoas, implemento novas tecnologias que não tinha lá para melhorar a eficiência e reduzir custo. Então, esse é o legado que eu deixo. E mesmo depois, uma semana depois, eu fiquei pensando muito nessa pergunta do legado e eu fui conversar com meus ex-clientes. E o que eu vi era uma coisa bem triste e que eu não esperava, né? Mas que todas aquelas mudanças que eu tinha implementado e que tinham funcionado e que a empresa tinha mudado e ido para uma situação mais estável, tudo começou a degringolar no momento que eu saía. E eu fazia a pergunta, mas por que isso está acontecendo dessa forma, né? Por que está acontecendo dessa forma? Porque eu olhava para baixo, eu nunca pensei no processo sucessório, eu nunca pensei em treinar aquela pessoa que de fato vai ter que assumir a empresa no dia que eu deixar de ser um diretor executivo, e eu nunca treinei ela. Eu acho que daí foram muitos erros que aconteciam. Então, muito desse seminário e todos os pontos que vocês vão ter nesse webinário são, na verdade, parte de um programa de mentoria que eu criei, que cada ponto que vocês vão ver aqui, na verdade, são 5 horas de treinamento. Cada item são 5 horas de treinamento entre eu e um executivo, um empresário, um empreendedor, para treinar ele sobre as habilidades de liderança que ele precisa para conduzir o seu negócio dia a dia. Aqui a gente vai fazer um overview geral, né? Então, os tópicos que a gente vai conversar, né? A gente já conversou sobre sucessos e fracassos, vamos falar agora da necessidade da visão holística do líder, né? Então, a gente vai falar primeiro da parte de fundamentos. Os fundamentos são basicamente aquelas nossas percepções subjetivas que todos nós temos, que implicam na forma que a gente toma decisões, né? E depois eu vou falar de ferramentas de gestão, quais são aquelas ferramentas fundamentais que temos e precisamos aplicar, né? Como gestores, e que muitos gestores desconhecem essas ferramentas, e daí a oportunidade, você tendo conhecimento dessas ferramentas é uma oportunidade. E depois vamos falar dos departamentos de forma bem rápida e, por último, a estratégia corporativa como ferramenta. Então, vamos lá. Eu quero falar primeiro do fator psicológico. Vamos falar primeiro do fator psicológico. Existe um termo que se chama VUCA, que em inglês é Vulnerability, Uncertainty,
Complexity, ambiguity. Se a gente tenta traduzir isso para o português, é vulnerabilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Ou seja, ficaria VICA em português em vez de VUCA, né? Como você lida com volatilidade? Como você lida com incerteza? Como você se sai naquele momento que algo não é certo, que você está trabalhando com probabilidade, né? Você pode ter feito tudo certo, mas ainda assim pode ter um fracasso, com complexidade e com ambiguidade, com alguma coisa que não é clara. Então, uma história, em determinado momento, a gente estava fazendo a reestruturação de uma dívida de R$500 milhão, um dos grandes bancos aqui no Brasil, e por mais que eu liderava a empresa, eu não tinha o poder de assinatura para esse tipo de reestruturação, eu precisava do dono. E o dono não compareceu, não estava na reunião. A reunião era no escritório dele, nas instalações desse cliente. E desse momento que ele não estava, a gente mandou WhatsApp, mandou e-mail, e eventualmente eu subi para a sala dele procurar ele. Ele estava deitado, dormindo, com uma garrafa de 1 litro de vinho que não sobrava uma gota, e não conseguia levantar e não conseguia falar. Então você pode dizer, esse é um caso pontual? Não, não é. Isso acontece muito, e cada vez de outra forma. Essa pessoa que vai para a bebida, e o outro que fica agressivo, e o outro que não aparece no escritório, e aquele que pede para sair, né? Eu tenho uma outra cliente que, depois que ela perdeu 3 concorrências, ela pediu para vender a parte dela da sociedade porque ela não aguentava mais lidar com o fracasso, como se perder por 3 concorrências fosse o final do mundo. Então, como o fator psicológico te influencia em todas as coisas que você faz, em todas as decisões que você toma, né? Depois a gente vai falar dos recursos, e lembramos, a gente está falando da forma subjetiva que o empreendedor, que o empresário vê o fator de recursos. Então, vamos voltar aqui para a época da reforma do Collor, né? Lá para 1990. Quem eram as empresas que fracassavam e quem eram as empresas que faziam sucesso? E vamos tirar aquelas empresas multinacionais que tinham capital estrangeiro. Se a gente pensa nas empresas fundadas aqui no Brasil, as que estavam certas, elas ou sonegavam, ou tinham caixa 2, ou faziam uma remessa ilegal de divisas para o exterior. E quem fracassava é aquele que tinha dinheiro no banco, que simplesmente congelaram a conta dele. E daí você pega uma cultura brasileira onde fazer o certo é mais seguro do que fazer errado. Fazer o errado é mais seguro do que fazer o certo, né? Então você tem naquela geração pessoas que viram seus pais perderam tudo quando estavam fazendo tudo errado, com tudo certo, e pessoas que viram que dava tudo certo quando faziam tudo errado. Qual é a visão que você tem sobre os recursos e como isso é muito importante? Porque veja bem, as melhores práticas de gestão vão falar o seguinte: faça caixa. Faça caixa porque em algum momento a economia vai virar, porque ela funciona de alguma forma cíclica, e aquele teu negócio excelente já não vai ser tão bom e você vai precisar do caixa para passar por tempos difíceis. Como na Bíblia falam, 7 anos bons e 7 anos ruins, né? Então, qual é a forma que vocês lidam com recursos? Agora você tem algum agravante aqui no Brasil. A forma que você é tributado na receita, quando você está em lucro presumido, e mesmo o cálculo de lucro real, muitas vezes tem fatores vinculados à receita. Ou seja, no exterior, a pessoa é lucrada no dividendo, então você tem algum incentivo de fazer caixa para não ser tributado, porque você só é tributado quando você já tira os dividendos. Aqui não, é na receita. O que as pessoas fazem? Tiram aquela receita como dividendo, vão falar, quando a empresa precisar, a gente vai fazer um aporte. Mas o que acontece? Aquele capital é imobilizado, e aí quando a empresa está passando por dificuldade, não estão oferecendo o que eu queria pelo meu apartamento, então não tenho como vender por esse preço. O que acontece? A empresa começa a pegar capital de banco, começa a se endividar, e aí vem um processo em cadeia. A forma subjetiva que os empresários veem e lidam com recursos, nesse caso pode ser recursos de tempo, pode ser recursos de dinheiro,
vai determinar muito do que vai acontecer com a empresa dele em vários momentos do ciclo econômico. Um outro ponto, escopo. Tá? Escopo, todo mundo fala de escopo quando a gente fala em gestão de projetos. Aqui eu estou falando o que você entende subjetivamente como escopo e o que as pessoas da sua equipe entendem como escopo. Então, quando você fala que você quer desenvolver um software que faça alguma função, qual é o escopo que ele entendeu e qual é o escopo que você queria que fosse, e quando o cliente pede alguma coisa, qual é o escopo que ele pede, né? Então, se a gente pensa num carro, qual é a velocidade que tem que ter esse carro? Eles vão ter uma roda reserva, vai ter rádio, vai ter TV, vai ter DVD, o que ele vai ter de escopo, né? Muitas das fracassos da empresa é porque entendem escopo de forma tão diferente que no final não é feito o que se almejava. Isso me traz para o outro ponto, que é granularidade, que é um ponto que ele é muito pouco explorado. Se vocês querem achar as oportunidades da crise, tentem entender o conceito da granularidade. Primeiro, se vocês veem que tem algum sintoma de problema na empresa, em que granularidade vocês estão vendo? Então, por exemplo, a granularidade alta de um ser humano é o ser humano, mas se você aumentar a granularidade, você vai estar talvez no nível de células do corpo. Se você aumentar mais a granularidade, você vai estar falando do átomo daquela célula. Se você aumentar mais a granularidade, você já vai chegar talvez no núcleo daquela célula, ou daquele átomo. Muito bem. A mesma coisa como você analisa um processo. Você pode analisar em blocos grandes o processo e você pode ir cada vez em mais detalhes, aumentando a granularidade até você chegar na causa raiz de um determinado problema. Granularidade também mostra como tua equipe é ou não preparada, como ela está, como ela tem fundamentos, né, teóricos e profissionais para exercer aquela função que ela está fazendo. Eu tive a oportunidade de gerir um projeto que aconteceu com um cliente em Israel e outro cliente aqui no Brasil. Eram dois projetos totalmente paralelos, mas eles eram exatamente o mesmo produto. Era desenvolver um software para fazer trading na Nasdaq, o outro era para fazer um software para fazer trading na Bovespa. Eram exatamente o mesmo software, né? Em Israel eu precisei de simplesmente falar, olha, eu quero um software de trading, de análise fundamentalista e análise técnica e análise intraday, e eu preciso a parte principalmente gráfica o mais rápido possível para ver um prototipo, para ver se vocês estão entendendo o que eu estou falando. E quando eu falei isso para a equipe brasileira, eles falaram, não, espera aí, mas explica para a gente o que você quer e qual é o próximo passo. E se você não falava, eles também não faziam. Ou seja, você tem que dar muito mais granularidade do passo a passo para aquela equipe que não é preparada entender o que você quer e de fato realizar o que você está pedindo, né? Então, esse ponto da granularidade é o seguinte, você pode falar no teu nível, mas se você não entende a granularidade que ele entende, ele não vai entender o que você está falando e você está perdendo um grande ativo. Então, veja a granularidade como uma forma de encontrar oportunidades de melhoria dentro de processos, como uma forma de se comunicar melhor com a equipe e uma forma de executar um determinado atividade ou projeto que vocês querem fazer. Agora eu quero falar de tempo. Como vocês percebem tempo dentro da empresa? Né? Uma coisa muito subjetiva. Você vai na Inglaterra, você marca reuniões 5, reunião às 5, por isso que a gente chama de tempo inglês, né? Você marca uma reunião às 5 no Brasil, as pessoas chegam às 5h30, 5h40, já falam que não vão vir porque tem que pegar o ônibus, não é isso? Então, como a sua organização vê tempo, como o empresário vê tempo, ele é tolerante com a falta de respeito a tempo, né? Agora, vamos entender essa questão do tempo, né? O cliente perguntou quando vai ser entregue, você fala que vai ser entregue no dia 1º de fevereiro, mas o que ele quis dizer com 1º de fevereiro, o que você entendeu e quando você vai entregar? Agora veja bem, vamos falar agora de tempo no contexto de custo fixo, né? Como a gente aprende na universidade, vamos falar em custo fixo, custo variável e preço de venda. Então vamos dizer que nosso
custo fixo é de 20, nosso custo variável é de 30, nosso preço de venda é 100. Na universidade nos ensinam que, ótimo, você está lucrando 50%, né? R$50 de lucro numa operação simples dessa. E isso não é a realidade, isso não é assim que funciona na vida real, por causa do fator tempo, né? Porque você mandou o contrato para o cliente, o contrato ficou 2 meses no jurídico dele, depois de 2 meses ele teve mais uma pergunta, aí você respondeu a pergunta, no 3º mês é assinado o contrato, né? E aí, quantas incidências de custo fixo você teve? De 60, né? 3 meses, 60. Então, peraí, o projeto já está dando um prejuízo de R$10. Só que ele fala, olha, eu vou te pagar em 90 dias. E você fala, não tem problema, porque você não quer perder o negócio, porque você prefere já matar parte do prejuízo, né? Já que você já teve as incidências do custo fixo, você vai, pega dinheiro no banco, pega 3% ao mês mais ou menos, e aí, mas é só sobre os R$50, aí você teve mais 5 e aquele projeto que era para dar 50 de lucro deu R$15 de prejuízo, e assim empresas e mais empresas têm esse problema de tempo e prejuízo e custo fixo. Veja bem, se você atrasar a entrega, vai ter mais uma incidência de custo fixo, né? E o cliente vai te atrasar mais aquele primeiro pagamento, o segundo pagamento e o terceiro pagamento. Então, muitas vezes é o interesse da empresa, mas ela simplesmente não sabe fazer as pessoas mudarem culturalmente desse costume que data não é data e não tem significado. Diferente como culturas como o Japão, que lá é uma coisa extremamente importante. Bem, falar de equipe e gestão e gestores, né? Eu entendo que numa visão holística, o diretor executivo, o presidente executivo, o empresário, o empreendedor vai ter tantas funções estratégicas que ele não vai mais poder estar envolvido na operação como é de praxe. A gente vai ver isso durante essa apresentação. Então, a grande pergunta aqui, o teu gestor é quem? Porque o que eu vejo nas empresas é o gestor que ele era o que estava mais tempo na empresa, né? E precisava de alguém, porque você quer se comunicar com o financeiro, você não quer se comunicar com qualquer um. Você fala com aquela pessoa que é o mais sênior, né? Mas é para você se comunicar. Ele pode demitir? Não. Ele pode admitir? Não. Ele pode fazer alguma meritocracia para os seus funcionários? Também não. Ele define os processos dentro da sua equipe? Também não. Então, quem é ele, né? E como você vai delegar funções para ele para ficar num nível estratégico e deixar ele cuidar realmente do operacional, né? Ele foi treinado a ser um líder de equipe? Provavelmente também não. Então é um gestor com um nome, vamos dizer assim, legal para ter no cartão de visita ou até para escrever num currículo, mas ele não exerce literalmente as funções que se espera de um gestor. Ou seja, você não consegue delegar muitas das funções que você deveria, ou seja, você não está cuidando do que é estratégico para cuidar do que é tático operacional. Agora vamos falar de burocracia e outra vez, eu não estou falando da definição de burocracia, estou falando da sua visão subjetiva sobre burocracia para a sua empresa, né? Então, como você vê burocracia? Você pode ver burocracia como uma coisa muito negativa, né? Nem sempre foi assim. Burocracia é um termo que nasceu na Alemanha, um país extremamente eficiente na área do correio dele, que foi passado do sistema militar para o sistema civil. Ele era um sistema burocrático extremamente eficiente. Ou a burocracia, você vê ela como algo muito bom. Essa visão do bom ou do ruim vai determinar muita coisa no futuro da sua empresa, né? Uma pessoa, um determinado cliente, uma rede de supermercados grande, mas privada, quando a gente veio falar da possibilidade de fazer um IPO, de lançar ações na bolsa para captar dinheiro para poder abrir mais lojas e fazer uma expansão, o medo e a conotação de todas aquelas burocracias que são exigidas eram tão grandes que na verdade não se podia falar daquele termo. Ou seja, a empresa abre mão de várias possibilidades que ela tem, de várias oportunidades que ela tem,
simplesmente porque burocracia para ela é um termo ruim, né? Então, quando você está falando em trazer um novo investidor ou trazer novos sócios e você precisa ter burocracias para dar mais transparência, né? E você não pode admitir a burocracia porque você não quer, você não gosta, você acha que aquilo é ruim, você está abrindo mão de muitas possibilidades que a tua empresa tem para crescer. E por outro lado, existe a burocracia ruim, que é aquela que a gente sempre fala da burocracia do setor público, que é mais para te cansar, é mais para te dar trabalho do que para realmente ajudar o cidadão, né? Então, qual visão você tem sobre a burocracia e como isso influencia no crescimento da sua empresa? Muito bem. Agora eu quero falar um pouco do ecossistema, né? O ecossistema são todos aqueles stakeholders em volta da empresa, do empresário, do empreendedor, que se você sabe trabalhar com eles, eles têm uma grande influência sobre o sucesso ou fracasso da empresa. E de novo, a gente está falando aqui da visão subjetiva de como você vê cada um desses temas. Então, o investidor, né? Você pega empresas, por exemplo, uma empresa, eu fiz a reestruturação de uma construtora e a empresa tinha terrenos, né, milhares de metros quadrados e metros cúbicos e metros, né, de terrenos, etc. E ela precisava de investidores para poder viabilizar projetos de construção, seja um shopping, seja um loteamento, seja um prédio, seja casas, dentro desses terrenos gigantes que ela tinha, né? E o interessante é que ela tinha uma equipe de vendas, e ela pagava comissão de vendas, ela tinha toda uma estrutura para vender lotes e o resultado do empreendimento, mas ela não tinha ninguém que sua função era relacionamento com o investidor. O relacionamento de trazer o investidor, de fazer ele confiar, de mostrar os projetos, de mostrar o retorno sobre investimento, de mostrar que você, de levar ele para conversar com outros investidores, né? Como a sua empresa trabalha com investidores, né? A gente vê startups no primeiro dia já procurando investimento, já aprendendo a lidar com o investidor. Mas com startups, por exemplo, você tem uma pergunta, né? Você tem a pergunta que é: você vai correr atrás do cliente ou do investidor? Dificilmente você vai ter tempo para os dois, né? Então, toda essa filosofia de como lidar com o investidor e como você implementa isso na empresa e acredito que seja fundamental. Fornecedores. Quando você pega em empresas grandes, tem uma empresa de bebida muito conhecida, né, entre elas, a filosofia é de humilhar o fornecedor. Vamos conseguir o melhor preço e só interessa o melhor preço e vamos bater até conseguir o menor preço. Essa empresa de bebidas que a gente está falando, que vocês já sabem quem ela é provavelmente, já quebrou dezenas e centenas de fornecedores. Isso é estratégico para a tua empresa? Não é interessante para a tua empresa fazer o fornecedor eventualmente virar um parceiro e conhecer e aprender e construir a confiança e adquirir, integrar ele nos teus sistemas para diminuir custo, ter ele customizar a sua prestação de serviço, por exemplo, para que você ganhe eficiência de escala e um melhor serviço para seu cliente? Então veja bem, eu vejo situações, por exemplo, numa empresa de logística, onde um grande fornecedor aperta, um grande cliente aperta seu fornecedor para ter um menor preço. Esse fornecedor depois vai fazer uma entrega para os clientes daquela empresa. Mas espera aí, se você tirou todo o lucro dele, ele vai ter que contratar pessoas baratas, mal treinadas, com veículos antigos, que provavelmente vai atrasar, pode comprometer teu material, para atender um cliente do cliente, que pode estar insatisfeito, mas o que ele vê? Ele vê a marca daquele primeiro cliente. Eu pergunto se isso é realmente a estratégia de menor preço a qualquer custo, realmente é a menor. E aqui a gente pode elaborar um pouco mais tarde. Parceiros, em época de crise, pode ser alguma coisa muito interessante. Nesse caso de parcerias, eu estou falando principalmente de permutas. Se a gente pega épocas de grande inflação, a época do Sarney ou a época do Collor, das reformas não tão bem sucedidas que ele praticou, muitas empresas bem sucedidas naquela época faziam muitas permutas para conseguir um se ajudar o outro e passar pela crise. Quem você tem como parceiros e como vocês estão se ajudando, né? Sócios.
eu chamei investidor aquele que ainda não investiu, né? E aqui o sócio ele já é um investidor que investiu, eu estou chamando ele de sócio. Como você é transparente? Ele recomendaria para outros investidores amigos dele investir na sua empresa? Apesar que ele é minoritário, não tem poder de voto, que não tem influência com a maioria dos votos, você escuta ele, você dá uma oportunidade para ele influenciar a empresa, né? Você dá relatório, você mostra transparência, né? Esse é seu nome, essa é a sua credibilidade, esse é seu quanto você vê para um mundo de pessoas que é isso que elas fazem, elas são sócios de empresas, elas investem, né? Então, se vocês não fazem isso bem, aí depois vocês têm dificuldade de trazer investimento ou capital, que não é capital de banco, por exemplo, e vocês têm aí a pergunta, porque ou você cria um ecossistema onde as pessoas querem estar perto de você, ou na época de crise vai ser difícil passar por ela, né? Colaboradores, um passo-chave, principalmente quando você trabalha em colaboradores em época de crise, que ele fica horas olhando a Cato, olhando o LinkedIn, aí você fecha pelo firewall, aí eles usam o celular para ter acesso a essas redes sociais, porque elas têm medo. Você criar um mínimo de empatia para conseguir entender o lado deles das histórias. Eles, o que está acontecendo com eles em casa? Em uma determinada empresa de engenharia que eu estava fazendo um projeto, funcionário que vivia numa favela, ele não dormia à noite pelos tiroteios. Só que ele dirigia um caminhão que tinha equipamento nesse caminhão de engenharia e valia R$1 milhão. Ou seja, aquele funcionário que recebia um salário mínimo, né, comandava um caminhão de R$1 milhão, mas ele não dormia à noite por medo e por barulho e ele tinha medo. Mas isso até onde vai passar o limite da responsabilidade da empresa? Tudo bem, essa conversa é válida, mas o fato ele já é teu funcionário e se você não fizer nada, você está botando em risco um ativo da empresa de R$1 milhão. Então você não tem como fugir de responsabilidade. Responsabilidade ela é intransferível. Você pode culpar outras pessoas, mas a responsabilidade é intransferível. Como você lida com seus colaboradores? Clientes, o mais importante de todos, né? Qual foi a última vez que você fez uma pesquisa de satisfação dos clientes? Quando você mandou principalmente alguém objetivo, que não é da empresa, alguém que o cliente diga realmente como ele está sentindo, ou uma pesquisa objetiva que realmente mostre o que ele gosta e o que ele não está gostando do produto ou da prestação de serviço, né? É o feedback mais importante, a maior oportunidade que você pode ter, seja em crise ou não, é entender o seu cliente, né? E eu pergunto, quando foi a última vez que você fez? Agora vamos passar para as ferramentas. Eu acho que a ferramenta mais importante em termos de gestão é o diagnóstico. Também é a mais complicada, né? Geralmente é casa de ferreiro, espeto de pau. É muito difícil você, dentro da empresa, conseguir diagnosticar ela mesma. Poucas empresas eu tive onde o empresário era capaz de dar um diagnóstico fundamentalmente correto sobre o que estava acontecendo na empresa dele. Ou a empresa já estava num tamanho que ele não tinha controle, ou simplesmente tinha muitas variáveis que ele não conhecia, né? Porque o empresário, geralmente ele é bom no que ele é bom. Então, se ele é de vendas, ele entende muito sobre vendas, mas ele não sabe exatamente o que está acontecendo na área financeira, ou na área de saque, ou na área operacional, né? Então, essa perspectiva do diagnóstico, você entender a prioridade. Veja, a prioridade é uma palavra lá que inventada em 1400, mais ou menos, e ela era só no singular. Ela era só no singular. Foi mais ou menos 200 anos atrás que passaram prioridade e criaram o plural dela, prioridades, né? Então, qual é a prioridade da sua empresa? Como você diagnostica e entende quais são a coisa mais importante, ou eventualmente as coisas, 2, 3, 5 coisas mais importantes que tem que fazer agora na sua empresa, né? Porque o que acontece é que as empresas gastam muito tempo para melhorar o que não precisa ser melhorado. Muitas empresas estão gastando para melhorar o processo, criar um processo mais eficiente que ele não é relevante. E se você tem o seu concorrente, que ele faz a coisa certa de forma sistemática, ou seja, ele tem um diagnóstico correto, ele vai ganhar mercado de você. Porque você simplesmente está investindo tempo e dinheiro e recursos, a visão sua sobre recursos, voltamos a falar sobre isso, aonde não é necessário, né? E de diagnóstico eu vou falar de missão, visão, missão, valores. Essa questão de visão, missão, valores, ou de missão, visão, valores, eu chamo de MVV,
ela é fundamental. A maioria das empresas faz alguma coisa só para dizer que fez como protocolo, não leva isso muito a sério. Geralmente é feito por um RH e a área da diretoria nem dá muita bola, nem muita credibilidade a isso, porque não entendem a importância e como usar a missão, visão, valores como forma de gestão, né? Primeiro, a missão, visão, valores, ela é um processo que vem depois do diagnóstico. Então, se não existe um diagnóstico, a missão, visão, valores provavelmente não é relevante para a empresa. Você provavelmente está dando a prioridade na missão, visão, valores a algo que não é importante, e aí realmente ela fica errada e realmente ela fica irrelevante, né? O diagnóstico define qual é a prioridade da empresa, onde ela está, o diagnóstico diz, e a missão, visão, valores vai dizer aonde a gente tem que chegar, para depois a gente criar um planejamento de como a gente chega do diagnóstico para a missão, visão, valores, para nossos objetivos, né? E aqui o planejamento ele é um planejamento muito interessante, porque diferente daquele PDCA, um planejamento de uma empresa é diferente de um planejamento de um projeto. Um planejamento de um projeto você tem um orçamento pré-definido, uma qualidade minimamente especificada por quem quer o projeto, né? E você tem uma data de entrega, né? Uma empresa, ela não tem uma data única de entrega, ela é uma coisa que é infinita, né? Enquanto ela existe. Você não tem um orçamento pré-definido, porque você não sabe que clientes vão entrar em que lucratividade, em que momento, né? E a qualidade depende muito de negociação que ainda vai ter com o cliente. A forma de planejamento ela é muito mais voltada a ter um objetivo macro e fazer diferentes testes. Que, se vocês leram o livro Running Lean, do Eric Rice, ele fala em fazer testes. A metodologia é mais ou menos essa. Eu acho que ele criou algumas burocracias exageradas lá, mas você testar, vamos vender agora para clientes médios, funcionou? Bacana, continuamos. Não funcionou, vamos tentar cliente grande, vamos tentar clientes menores. São muito testes que você vai checando dentro de um planejamento, né? O planejamento de médio e longo prazo são títulos, eles não são detalhados, você detalha onde você está nesse momento, né? Dependendo da granularidade que a sua equipe é capaz de entender. Ou seja, se você tem uma equipe muito profissional, você vai ter que detalhar muito pouco, porque eles entendem com poucas palavras o que você quer dizer. E se a tua equipe não é muito profissional, você vai ter que detalhar muito. Então o planejamento tem muito a ver com a equipe que está executando. A comunicação, uma das coisas mais importantes que a gente podia conversar, né? O que eu faço muito nessa área de comunicação é comunicação com todo o ecossistema, investidores, fornecedores, sócios, né, o cliente, o colaborador. Eu acho que a palavra-chave aqui é empatia. Se botar no lugar que eles estão, entender como eles estão sentindo, entender pela missão, visão, valores, onde você gostaria de estar e usar a comunicação para levar eles daquele lugar que eles estão para o lugar que você precisa para que eles estejam para que você atinja os seus objetivos, né? O que eu faço muito nessa área de comunicação, e eu não vi isso ainda em outras empresas, então pode dizer aqui que é minha pequena patente que eu estou passando para vocês, é um controle de sistema de tudo que foi comunicado, de tudo que não foi comunicado, de tudo o que foi comunicado para que stakeholder, quando, se aquela comunicação ainda é válida ou se a situação mudou e precisa de uma nova comunicação, de tal forma que eu estou construindo uma história, né, de tal forma que tudo que eu faço tem fundamentos em um comunicado que foi nada de surpresa, né, e nada é de porque eu estou afim, não é base em sentimento, foi debatido, foi criado uma ata, um comunicado, foi passado para os stakeholders, que são relevantes, é lógico, ter certeza que entenderam, dar tempo de feedback e continuar para frente. E a parte de execução, né, aí fica fácil, né? Quando você tem um diagnóstico, você entende onde você está, você tem um senso de objetivo, um planejamento que fala passo a passo, razoavelmente como você tem que chegar, com uma boa comunicação para ter seus stakeholders como parceiros, né? Você vai para a execução. O importante da execução é o monitoramento dela, para saber que você está respeitando os limites, né? O que vocês estão fazendo para monitorar?
Você vê hoje muitas aplicações que falam de KPI, Key Performance Indicators. Aí você vai nas empresas que já tem isso, tem algumas que não tem nada, e aí tem aquelas que tem vários. Aí você fala, tá bom, 200 KPIs, ok, o que ele significa? Não sei. Como ele foi calculado? Também não sei. Qual que você monitora? Todos. Não dá para monitorar 300 KPIs. Né? Então você vê tantas empresas que exageraram para um lado, como outras que não tem nada, ou seja, não monitoram nada. E por último, errar é humano. Todo mundo erra, então precisa de ajustes. Repetir o erro é negligência. Então, errar faz parte do ser humano e você tem que fazer ajustes. Você vai aprendendo e você vai adaptando. E às vezes as condições mudam e precisam de ajustes. Então vamos seguir. Falar agora um pouquinho de departamentos, né? O comercial. Qual é a sua estrutura hoje no comercial? Vendas diretas, vendas através de distribuidor, revenda, venda na internet. Como você estruturou? Eu estou falando do ponto de vista estratégico para o empreendedor, para o empresário. Tá? Então, ou seja, o que você como empresário tem que estar pessoalmente envolvido, que ninguém pode estar envolvido, porque ninguém está na sua função, né? E você tem que deixar o operacional para quem está tocando. Então, a estrutura do comercial é estratégico e só o empresário e o empreendedor podem estar envolvidos, só eles decidem a forma e a estrutura, canais, se vai ter exportação, se vai ser importação, aonde vai ser vendido. Financeiro, contas a pagar, contas a receber, crédito. Como você, principalmente empresas que vendem para outras empresas, como você dá crédito? Você sabe avaliar crédito? Eu fui para empresas onde eles imprimiam o Serasa do cliente. Aí eu testei a funcionária lá do crédito, se ela entendia o que significava aquela porcentagem que aparecia. Ela falou, não, a gente só vê aqui se não está vermelho, se não está isso. Então, ou seja, ela estava autorizando vender para empresas que tinham 99% de chance de virarem inadimplente em 6 meses, porque ela não entendia a função dela, né? E passou. Isso não foi só uma ou duas empresas que eu vi ao longo do tempo, né? Eu vejo empresas sistematicamente que não sabem cuidar do crédito que elas estão dando, que é um dos ativos que elas têm. Operações, né? Se a gente fala de logística ou de armazém, né? Transporte, como vocês estão atuando, quem atua é interno ou externo, vocês já fizeram a matemática como coisas distintas, né? Relações públicas, eu acho que você trabalha muito mais o fator da credibilidade e, por sua vez, a lucratividade do que em marketing. Marketing você quer, em geral, aumentar a demanda, você quer aumentar a receita, vendas. No relações públicas você pode trabalhar a tua credibilidade para poder cobrar eventualmente mais caro, né? A gente sabe de experiências como empresas como a Microsoft no Windows 95, que era um produto tão comentado que não precisou de marketing. As relações públicas funcionava sozinho. Você vê empresas como a Apple que sabem trabalhar relações públicas de forma estratégica. Eles escolhem exatamente com que jornalista conversar, o que contar para cada jornalista. Eles sabem como cada um deles funciona para disseminar as suas ideias, né? Recursos humanos, a gente realizou uma pesquisa com 700 profissionais de recursos humanos, testando a habilidade deles de contratar talentos para dentro da empresa. Apenas 4 dos 700 conseguiram contratar talentos. Ou seja, existe um problema inerente no trabalho de recursos humanos, numa função tão simples como fazer uma contratação, né? Como vocês criam os procedimentos para recursos humanos? Eles fazem o que quiserem, é base no conhecimento deles. Como você testa que eles sabem admitir ou demitir? GRC, Governança, Risco e Compliance, né? Governança, Risco e Compliance agora para vender para determinados clientes virou uma coisa fundamental. Você quer vender para empresas que têm ações na bolsa, tem uma lei americana que se chama Sarbanes-Oxley, SOX, que obriga muitas regras de governança, risco e compliance. Então, ou seja, uma empresa está obrigando você, o seu fornecedor, a adotar regras de governança, risco e compliance. O que vocês estão fazendo
para adotar essas regras e como vocês tiram vantagens para que essas regras não seja apenas um imposto, para que ela seja alguma coisa de valor a mais, né? Área de desenvolvimento de novos negócios, né? Você não pode ficar só olhando no mercado onde você está, você tem que estar olhando para o futuro. Aquele mercado onde você está pode mudar. O que você está fazendo para desenvolver novos negócios? Controladoria, aquela forma de monitoramento que a gente falou das ferramentas. A contabilidade, ela é só fiscal ou você consegue ter um relatório de gestão contábil, né, dentro da contabilidade? Eu afirmo, né, que a maioria das empresas não usam a contabilidade para gestão, usam ela só para fiscal, ou seja, é só um imposto, você paga aquilo porque você é obrigado, você não tira valor a mais daquilo. Você quer ver como isso é verdade? Pergunte se na tua empresa existe gestão de contratos. Muitas empresas não têm, muitas empresas não contabilizam contratos, só o evento fiscal no momento do lançamento ou do recebimento de uma nota fiscal é registrado. Ou seja, você não consegue ver o que espera na tua empresa, às vezes em alguns meses de distância. Jurídico, uma visão estratégica do jurídico, né? Como esse controle é feito, por quem ele é feito. Você tem no Brasil tantas áreas especializadas de jurídico e eu vejo que muito é passado para uma firma só, que ela não é boa em todas as áreas de conhecimento trabalhista, civil, societária. Então você tem uma situação que ela é histórica, é assim que era, a gente era pequeno, tinha um que fazia tudo, agora você é médio e você acaba sendo mal atendido porque você centralizou tudo em um fornecedor só. Serviços internos eu chamo de TI, facilities, todas aquelas partes internas. Aí geralmente tem muita oportunidade de redução de custo, revisem suas planilhas. Muito bem, falamos dos meus sucessos e dos meus fracassos, a necessidade da visão holística, falamos tanto dos fundamentos, das ferramentas e dos departamentos. Agora vamos falar um pouquinho de decisão e estratégia na prática. O que é uma decisão estratégica, né? Então, exemplos. Sua empresa poderia estar exportando, mas não exporta? É uma decisão estratégica, só o dono pode tomar, né? Vender 10% das ações da empresa para captar capital e não precisar de capital de banco com juros, por exemplo, só o dono pode fazer. Fechar alguma unidade, provavelmente só o dono, o empresário, o empreendedor pode fazer. A fusão e aquisição também, né? Ou seja, vejam quantas atividades só o dono pode fazer, só que ele está inserido numa série de atividades operacionais que não o permite fazer o que ele tem que fazer, que é a sua obrigação, né? A fusão e aquisição, a venda de ativos, pedido de recuperação judicial, a definição de um orçamento de inovação e pesquisa, tudo isso são coisas extremamente complexas, extremamente importantes, que só o dono pode fazer, só que ele está sempre inserido naquelas atividades pontuais, geralmente sem uma habilidade de saber delegar e de treinar os funcionários para poder delegar atividades a ele, né? Eventualmente entrar no novo mercado ou demissão de 50% da força de trabalho, todas decisões estratégicas que só o dono pode tomar, né? Então, qual é o problema que a gente tem aqui quando a gente fala de decisões estratégicas? Existe um problema de falta de conhecimento quando a gente fala dos empresários, dos empreendedores, porque você viu, hoje não basta ele ter um conhecimento em vendas e só ser bom naquilo. Se ele é o empreendedor, se ele é o estrategista, ele tem que poder circular em todas as áreas no que diz respeito a decisões estratégicas. Então ele tem que saber falar ele tem que saber falar com o contador, com o jurídico, com a controladoria, com vendas, com marketing, com relações públicas, no que diz respeito à parte estratégica, que diz respeito a ele como dono, não à parte operacional de como operacionalizar. Entender onde a empresa dele está, onde ele tem que chegar e como ajustar cada um deles para fazer isso. Ele não tem o conhecimento. Agora veja, se a gente poderia falar nisso na parte de fundamentos, de tentativa e erro, né? Como a empresa vê tentativa e erro? De forma subjetiva, sim, como ela vê isso? Olha o exemplo da Google. A Google nos últimos 5 anos, né, 90% da receita dela vem de propaganda. 100% do lucro da Google vem da propaganda. A Google investiu nos últimos 5 anos 50 bilhões de dólares em outros mercados para tentar achar outros nichos que não sejam nichos de propaganda.
nada deu retorno ainda, né? Você vê o presidente sendo demitido, os vice-presidentes sendo demitidos, os diretores sendo demitidos, você vê uma bagunça. Não, aquilo é parte da estratégia. Eles entendem que para você crescer, para você... que o mercado deles de propaganda, de AdWords, por exemplo, não vai ficar lá para sempre, não vai ser lucrativo como é para sempre. Então eles precisam investir em novas áreas. Como você vê isso, né? Então o desafio, a gente falou do desafio do conhecimento, desafio de saber tolerar o erro, a tentativa e erro. A gente tem um problema cognitivo que foi descoberto em 1976 pelo vencedor do Prêmio Nobel Daniel Kahneman e do seu parceiro Amos Tversky. O Kahneman recebeu o Prêmio Nobel em 2002 porque ele viu que os seres humanos não tomam decisões muitas vezes racionais como sugeria teorias econômicas, né? Então um psicólogo recebeu um Prêmio Nobel em economia. Eles identificaram um superotimismo, né? Por exemplo, se sabe que aproximadamente entre 60% e 80% de todos os M&As, de fusões e aquisições, dão errado. E ainda assim você vê empresas e empresas fazendo fusões e aquisições com muito otimismo, quando todas as probabilidades mostram claro que a experiência é de fracasso, né? Então existe um problema cognitivo de excesso de confiança, que esses são os desafios que a gente precisa resolver. Você tem um problema de retrospectiva, de hindsight bias, que se chama, né? Você olha o passado e fala, o futuro vai ser como é o passado, né? Mas muitas vezes não é assim, né? A gente não poderia prever, pelo que aconteceu no passado, que o Brasil ia perder de 7-1 para a Alemanha, e a gente não ia poder, olhando o passado, prever exatamente que o Trump ia ser presidente dos Estados Unidos. Então, olhar para trás nem sempre é uma forma de você ver o futuro. E você tem um problema de causa e consequência. Então, você vê muito o diretor executivo de empresa, o caso da OPEC, né, que é o cartel de petróleo, que basicamente dizia, olha como a empresa está tendo muita receita e muito lucro. E dizendo, não, mas eu sou diretor executivo, é graças a mim, aumento, me dê bônus. E, de fato, eles recebiam bônus. Mas, gente, o preço do petróleo não é definido pelo presidente de uma empresa de petróleo, é definido pelo mercado, né? Se estava tendo mais demanda e o preço subiu, isso não era mérito dele. Esses erros cognitivos são erros que a gente tem que estar ciente deles na hora de tomar decisões. E o último, eu quero falar do síndrome do impostor syndrome, que acontece principalmente em mulheres, que são, quando você vê uma mulher, isso acontece muito em mulheres, eu já vi muitas vezes, você vê mulheres extremamente capacitadas, que elas acham que elas têm que aprender mais e que elas não sabem, que elas não estão no nível dos seus parceiros homens, quando elas já são muito melhores, né? Isso é um síndrome do impostor, é o impostor dela mesma. Essas falhas são as falhas dos seres humanos, elas são normais em todos os seres humanos, então a gente precisa de uma solução para esse tipo de problema quando a gente vai tomar decisões estratégicas que são fundamentais para a empresa, exportação, demissão de 50% dos funcionários, importar, comprar outra empresa, etc. A solução que eu venho vendo é a do Conselho Consultivo Administrativo. Você poder dividir a sua ideia, suas dúvidas, seus medos, suas dificuldades, não com a equipe operacional que ela está dentro, e às vezes ela é o problema, e às vezes ela está em conflito de interesse. Eu não quero que essa fusão e aquisição saia porque o cara vai tomar meu lugar, então vamos aqui fazer que o negócio fique feio para não sair. Esse tipo de coisa. Então, um conselho consultivo heterogêneo, com vários profissionais de várias profissões, seja um economista, um jurídico, um administrador, uma pessoa, de 1 a 5 pessoas com habilidades diferentes, para que tenham reuniões periódicas para sentar e discutir ela, e eles têm tempo de amadurecer porque eles não estão naquele operacional frenético do dia a dia, né? Então isso eu acho como uma solução fundamental para que as decisões estratégicas sejam feitas de forma correta e responsável. Muito bem, nós falamos sobre sucesso e fracasso, a necessidade de uma visão holística, que foi fundamentos, ferramentas e departamentos, as decisões estratégicas na prática, ter um conselho como uma forma de mitigar riscos de decisões erradas por problemas cognitivos do ser humano, né? E aqui a gente vem para apenas os empresários vão sobreviver
a última parte antes de ver a pergunta de vocês. Né? Vamos sair um pouquinho desse tema do empresário e vamos ver como a nossa vida moderna é. A gente tem um fracasso do sistema previdenciário praticamente absoluto e total. Né? Vocês não vão poder viver com base na aposentadoria, não interessa de que idade vocês têm, vocês vão ter que, se for para viver da aposentadoria, vocês vão ter que viver muito mais pobres do que vocês estavam vivendo até hoje. Né? A gente veio para um outro problema, que é a inflação do sistema de saúde. Né? A gente tem a inflação do sistema de saúde, que são algumas coisas. Primeiro, ela é mais alta do que a inflação geral, né? Porque cada vez vai entrando novos tratamentos, então ela sobe mais do que a inflação média que a gente tem do mercado. Ou seja, vai corroendo a nossa renda, nos vai tornando mais pobres. A gente tem a evolução da tecnologia de saúde, ou seja, você vai viver provavelmente, que está escutando, vai provavelmente viver até 100, 105 anos de idade. Né? O sistema previdenciário nunca foi feito para pessoas que vivem tanto, foi feito para pessoas que vivem até 60, 65 anos, não para pessoas que vivem até 100, 105. Provavelmente, talvez a tecnologia que vai te permitir viver até 100 anos, ou 105, ou 110 anos ainda não foi inventada. Né? Então, isso são fatores críticos na tua gestão. Agora, olha bem, você vai se aposentar agora com 75 anos e você vai morrer com 105 anos. Vamos dizer que você tem, o X aqui significa... O X aqui que vocês estão vendo é quanto você quer de retirada mensal na sua aposentadoria. Vamos dizer, para pegar um número redondo, 10 mil reais. Agora, 10 mil reais vezes um ano é 120 mil reais. Né? Vezes 30, né? Então a gente tem 1 milhão e 200 vezes 10, depois 3 milhões e 600. Então você precisa economizar 3 milhões e 600. Eu estou neutralizando a inflação e estou neutralizando aqui juros. Eu estou tentando fazer uma coisa bem simples para a gente ter a noção. Porque quando você faz a matemática, você descobre que se você não economiza hoje 30% do tudo que você ganha, você terá que viver uma velhice pobre. Então, é essa a razão que se chama apenas os empresários vão sobreviver, porque apenas eles podem criar uma riqueza para viver uma aposentadoria digna. Tirando aqueles que vão herdar dinheiro, né? Quase praticamente 50% das pessoas milionárias no Brasil herdaram, né? Se você não teve a sorte de herdar ou casar com uma família rica, você vai ter que criar riqueza, né? Então a solução vai ser empreender. Mas empreender sozinho não garante o sucesso. Você tem que ter um programa de mentoria para te assessorar, para te ensinar toda essa visão holística de gestão. Porque não adianta botar uma pessoa lá que vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 anos, depois vai embora e a empresa é sua. E você vai ter que liderar a empresa sozinho. Então você tem que absorver esse conhecimento, né? E você tem que ter esse treinamento da gestão holística. E por último, um conselho consultivo para te ajudar nas decisões estratégicas. Né? Muito bem. Então, pessoal, agora eu quero escutar um pouquinho as perguntas de vocês. A gente tem ainda que resumir. Espero que vocês gostaram. Quero escutar as sugestões, críticas e perguntas para vocês, de vocês. Eu quero aqui concluir com a última página. Mandem no LinkedIn, tá? Para finalizar, gostaria que vocês preenchessem aqui a nossa pesquisa, né? Muito importante para a gente saber melhorar esses webinários e poder fazer mais deles para vocês. A gente está lançando um livro, Apenas os Empresários Vão Sobreviver, o guia prático de inovação e estratégia. Mandem e mostrem que vocês têm interesse para que a gente possa avisar para vocês quando o livro ficar disponível. Se vocês têm interesses em outros webinários, vocês podem sugerir temas, vocês podem dar ideias, a gente vai estar feliz, a gente vai estar preparando todo mês um webinário aí para vocês. Vão ter vários seminários presenciais que vão estar acontecendo em São Paulo nos próximos meses, então avise se vocês têm interesse. E claro, se vocês querem saber mais do nosso programa de mentoria, eu vou estar feliz de conversar com vocês.
A gente tem o Sky News, que é o nosso boletim empresarial mensal, que a gente bota artigos e entrevistas muito interessantes. Eu sugiro para vocês que sigam o Sky News. A gente tem o programa Plano de Negócios na Rádio Mega Brasil Online, onde eu entrevisto muitos empresários e especialistas bem interessantes nas diferentes áreas de negócios. Então, muito obrigado, pessoal, e até o nosso próximo webinário.